Olá, galera, tudo bem? Voltamos aqui novamente à luz. Eu não vou me importar com essas coisas porque eu vim aqui transbordar. Eu vim contar uma experiência de como foi na cadeia, né? Então, nós éramos dois grupos em luta de uma fazenda, né? Eu participava da direção e nós entramos em desavença. É, um queria ideias diferentes. Acabou que até então a gente foi para o outro lado dessa fazenda que era enorme, o outro grupo não gostou, tirou nós. Aí, o que que aconteceu? Passou um tempo, nós entramos em atrito com eles. No final da história, para resumir, nós acabamos caindo na cadeia. E foi num sábado, eu vou contar essa história rápida, como que a gente parou lá. Foi num sábado, teve atrito, teve um monte de confusão. E naquele período, o outro grupo queria muito principalmente acabar com a nossa vida, que éramos liderança, e aconteceu de tudo. Mas esse fato desses livramentos eu vou contar em outro vídeo que aconteceu na minha vida. Foram livramentos bem fortes nessa época com esse outro grupo. Sei que quando nós entramos em atrito, foi num sábado, chamaram a polícia, nós acabamos indo preso. O outro grupo não foi, não sei porquê, né? Mas a gente acabou indo preso porque era dois grupos brigando. Ponto. Chegamos na cadeia no sábado, só que eu não tinha escutado a voz de prisão. Então, só meu esposo e um outro rapaz. Mas a minha emoção falou mais alto. Gritei, xinguei, fiz o tendel. Sei que no final das contas eu ia ficar também. E lá chegou o pessoal adversário e detonou comigo, né? Arrumaram um monte de BO. Chegamos, eu não tinha comido nada o dia inteiro, nós estávamos tudo sujo. E acabou que entrei na, no cadeião, era de noite, era já tarde da noite. Então nós estávamos tudo sujo, chegamos lá e como é comarca, comarca é muito pequenininho e lá dentro você tem que fazer comida, você tem várias regras. Então quando eu cheguei, tinha 4 no X, né? Cada uma tinha sua jega e eu ia dormir na praia. A praia é o chão. Eu fiquei presa 10 meses. Lá eu fiquei na praia, as meninas me deram comida, me acolheram muito bem. E já tem que ir para ducha, e cada uma foi lançando uma roupa, e ali começamos a conversar. E tinha uma irmãzinha que era daqui da cidade, e daí a gente começou a conversar tal, e começamos a se dar bem ali. Passou o tempo, né? Porque a nossa família trouxe comida, não, trouxe roupa, sabonete, essas coisas, porque acho que lá no cadeião a gente ia receber marmita, recebia os homens, só que nós ali, a moça não deixava nós receber comida, porque a família dela trazia. Só que, gente, cada vez que vai chegando mais gente, não tem como a família trazer. E não se come à vontade, era tudo contadinho. Então ali ficamos uma semana nessa condição e, porém, a marmita não sustentava. Você batia uma marmita, daqui a meia hora estava com fome. Não sei que negócio que tinha, mas não ia. Para ir essa marmita, para nós comer e saciar, a gente queimava, tipo, fazia o alho, a cebola refogadinha e dava aquele choque na marmita. Aí sustentava, senão era osso. Aí tá, passou a primeira semana tudo bem, eu estava muito revoltada, porque eu conhecia mais ou menos a palavra do Senhor, não vou dizer que eu tinha aquela profundeza de intimidade, eu conhecia a Bíblia no ler, assim, não tinha aquela intimidade. E eu me lembro que um dia, passou uma semana que eu estava presa, eu não podia falar com meu marido, falar tipo assim, eu e você falando. Então, aqui era o X das mulheres, muito pequenininho. O pátiozinho para nós lavar roupa era um corredorzinho muito pequenininho. E aqui era nós mulheres, do outro lado eram os homens. Mas aqui, onde era o X do meu esposo, o X não, que era o X dele era lá no fundo, mas aqui de parede e meia dele era o seguro. Depois deu um reverte na cadeia que o seguro foi para outro lugar. O que, que é o seguro? Onde fica os estuprador, os cagueta, os pilantra, que eles falam, fica ali.
Então, daí meu esposo tinha que pedir licença para entrar ali para falar comigo. Passou um tempo, gente, essa história é muito louca. Passou um tempo, o X do meu marido ficou de parede e meia comigo, nós, pela parede. Nós conversava, batia e tal. Aí nós conversamos assim, primeira semana você não pode ver teu marido, você não pode isso, não pode aquilo. Só que ali na cadeia tá, aí passou uma semana, as irmãs debaixo de uma jega, que é o beliche em cima e embaixo, começaram a ler a Bíblia e orar. E eu não queria mais saber daquilo, porque eu falei, tudo que eu peço para Deus, Ele não me dá. Todas as vezes que eu peço alguma coisa para Deus, Ele nunca fez algo pela minha vida. Você acredita que vinha na minha memória, até quando eu reprovava de ano, que eu pedia para Deus, por que eu não aprendia, por que eu não conseguia anexar as coisas? Eu culpava Deus por tudo, dentro do meu coração, sabe aquela revolta? Cega, né? Cheia de problema. E lá eu jogando uma cacheta com a irmãzinha, de repente as irmãs lá debaixo da jega começaram a ler a Bíblia, a orar. Ai, aquilo me deu sabe? Vem aqui, Vivi e tal. Eu falei, não, antes eu participava de célula tal, mas hoje eu vou continuar aqui a cacheta. Com o coração duro, sabe? Até que passou outra semana, elas são insistentes. Eu fui lá, peguei a Bíblia, e eu comecei a ler para elas, e Deus trazia uma clareza. E do nada, comecei a orar ali por elas. E foi muito tremendo aquilo. Mas nesse meio tempo, quando eu estava jogando cacheta, quando eu estava assim, que eu estava numa revolta, apareceu proposta para mim, para o meu esposo entrar para o comando. Sabe quando você está assim, o mundo desabando, tipo, você sabe que você não vai ter a tua casa, o teu lar, você sabe que você vai ter que pagar com advogado, você sabe, então assim, apareceu muita proposta. Por um triz que eu não caí. Então eu caí em novembro, a minha revolta foi até começo de janeiro. Com Deus, com a vida, com tudo, eu tava assim a mil. Eu só queria fazer coisa errada. Falando a verdade. Para mim, não tinha mais sentido tudo aquilo que eu tava vivendo. Que eu sou muito de 8 a 80, mas o Senhor tá me deixando no 40, porque a gente tem que ser espiritual, equilibrado. Eu tô aprendendo. E daí, nessa revolta, no Ano Novo, Natal, a gente fazia choca, né? A choca é uma bebida com acetona, com um monte de arroz, com um monte de coisa que dá um gás assim e você fica triloco. No Ano Novo eu tava nisso, no Natal eu tava nisso. Aí as meninas ali, né, orando todo dia, falando com Deus. E a célula dentro da cadeia tinha entrado em férias, tipo as mulheres que iam visitar. Então não tinha. Eu sei que em janeiro começou a me bater uma tristeza muito grande mesmo. Eu nunca demonstrei tristeza quando eu tô no momento de vale mesmo. E eu comecei lá na jega delas, comecei a ler a palavra, e nós começamos a transbordar ali, eu fazia oração por elas, e elas ficaram assim, meu Deus, Vivi, você tem um dom. E eu, glória a Deus depois, né? Só que nesse período ali, dezembro, muda toda a cadeia, né? Nós estávamos em 4 e eu estava revoltada. Quando foi dezembro, começa a cair presa, cair presa, cair presa. Sei que na virada do Natal, Ano Novo, que eu ainda estava revoltada, nós estávamos em 4, entrou 10, 14 no X. A maioria dormindo em valete. Então, daí uma irmãzinha que estava comigo aqui na rua, nesse mesmo bang que nós estava, caiu também. Então, tem que dormir de valete, uma cabeça para lá, outra com a cabeça para cá no colchão do solteiro, e aquilo era mulher para tudo quanto é lado. Barata e rato pulando por cima. E eu vou contar para vocês, ali em dezembro, quando nós passamos assim, as mulheres principalmente passando por uma tribulação muito grande na questão do comer, teve 2 vezes que o carcereiro não levou marmita. E nós tínhamos que bater lá nos homens para eles poderem sacudir para mandar comida para nós. Eu me lembro que tinha uma moça, que ela era mais patricinha, né? E o salgadinho dela entrou barata.
E ela, que não mata engorda, jogando a barata e comendo salgadinho. Ai, Vivi, que nojo que você nunca passou uma fome mesmo, daquelas fome, de você ter que dormir e ter que deixar a coisa rolar. Rato, barata, era, e olha, que era muita higiene mesmo. Não tem essa de acordar sem tomar banho, não tem essa de fazer o dois sem tomar banho, não tem essa de deixar cabelo no ralo, lavado tudo, os tetos, tudo, nada de você deixar a tua coberta, a tua cama ali mais de muito tempo sem lavar. É extremamente limpo, limpo. A cadeia dentro é limpa. A pessoa tem que ter muita higiene, senão vai pro pau mesmo. Laço. A comida, terminou de comer, tem que limpar tudo, o chão, tudo. É muita higiene. Nossa, é outra coisa. Além das mulheres são muito vaidosas, gente. Também me impactei, porque elas tomam banho, passam creme Nicomarca, assim. Educação. Educação é o primordial de lá, sabe? É um palavreado que, meu Deus do céu, quando a gente entrava na linha, que era no celular com muitas cadeias, as líderes de cadeia, cara, elas dão um show de educação, de nobreza, meu Deus do céu. Falam, isso é deselegante, sabe? Elas falam assim, gente. É uma coisa assim, organização total. O trem é mil. Onde que eu tinha parado? Entrou 14 e eu virei contenção de dentro da cadeia, que é a ajuda a JET, que elas falam, que é a líder ali do X que coloca as ordens. Olha, algo assim, muito brabo demais. Foi esvaziando, foi saindo, foi entrando, ficou ali umas 7. E daí que eu fui assim, orar, que eu fui começar a buscar Deus, porque o Bang estava ficando muito louco, a situação estava muito fervendo dentro da cadeia, e eu vou contar duas coisas assim que me impactaram demais e mexeu com as minhas emoções. Então ali quando passou o ano novo, janeiro, por ali, eu comecei a ir com as meninas na jega e orar. Tá, uma vez eu tava ali, sentada por ali, e eu escutei trazerem, pegarem um estuprador ali do X do lado, que era o seguro que eu falei. Gente, espancaram tanto aquele homem. E eu escutando, eu tava com a cabeça assim, perto. Mesmo que eu entrasse, eu escutava os gritos daquele homem: pelo amor de Deus, parem, parem. E a acusação dele era contra a filha, sabe? A filha de 8 anos. E, sabe, aquilo foi tão forte na minha vida, porque a mulher dele também era violentada pelo pai. A mulher sabia que o marido violentava, então os presos sabiam. Quando pegaram aquele homem, meu Deus do céu, eu saí da cadeia com a voz dele no meu subconsciente, sabe? Era horrível. E outra vez também que eu escutei foi de um primo de uma moça que estava comigo, que espancaram muito ele. Ele desmaiava, eles espancavam de novo os presos, sabe? Porque ele queria se achar demais. Rasgaram assim tudo a cabeça dele com máquina. Nossa! E olha, chega a me arrepiar. E aquilo era muita coisa para mim. E cada vez buscando mais a Deus. Só que eu já fui do mundão louco. Mas a gente, para estar no mundão louco, é uma cena. Para você estar dentro de uma cadeia, é outra. Você está conversando aqui, você já está com o teu olho lá do outro lado, vendo qual que é o bochicho do outro lado. Porque na melhor oportunidade querem foder com a tua vida. Real, querem te jogar para fora, querem bater, porque a ira do preso é muito grande. Ele tem uma ira, ele tem uma raiva, ele tem, sabe, o que puder, ele vai estraçalhando para cima. Então eu vi aquilo de lá e eu fiquei assim, sabe, comecei a buscar Deus, a ouvir hino, louvor, e foi ali. Amadas, em um mês, que eu buscava de dia, de noite, orando, clamando, nós orávamos da meia-noite a 1 hora da manhã,
Hoje tem irmãs convertidas, com aquela pregação de cadeia, com aquele momento. Tem irmãs que se converteram, irmãs que saíram do crime. E eu nunca vou esquecer da irmã Aline. Ela, ela não tem rede social, vocês acreditam? Ela é uma mulher pentecostal hoje. Ela é bem nova. E quando ela chegou, abriu a porta daquela bocuda, ela chegou assim, né? E ela olhou para mim e falou: Meu Deus, você tem um brilho. E ali a gente se acolheu muito. A dona Eva também, meu Deus, ela gostava de orar bastante comigo. E tá aí, ela tá na marcha. Mulheres que estão buscando a Fran, tantas irmãzinhas, né? E eu me emociono que eu vi inocente ser preso. Pagar por crime que não cometeram, injustiça. Então, ali eu aprendi a ler o ambiente. Uma energia do inferno. E ali eu falei, cara, em janeiro eu vou ter que... E me apeguei. Gente, aquilo foi tão bom dentro de mim que eu tinha uma paz interior, uma paz interior. O mundo estava caindo, mas eu estava com Deus. Eu estava buscando, eu estava na presença. Que chegou um ponto que eu falei, eu não quero nem saber de nada. Eu não quero nem ir para a rua mais. Eu chegava no ponto de pensar assim, eu quero ficar aqui nesse cantinho orando. Mas vocês sabem que Deus tem obra maior. Deus quer que a gente leve essa mensagem. Então eu aprendi a ler o ambiente. Eu aprendi que o ser humano, você não duvida de nada. Você está olhando aqui, você está olhando lá, a desconfiar. Aprendi a ter uma educação. Aprendi a higiene total. Aprendi a respeitar os limites. Aprendi a controlar minhas emoções. Aprendi que tem como repartir uma marmita em vários. Aprendi que a ser forte e resiliente. E a honrar meu marido, porque lá não chama de esposa, sou senhora, sou esposa. O casamento, se você é casada com o homem lá do outro lado, não que ele seja ladrão, gente, na cadeia a gente chama ladrão. Com o ladrão lá do outro lado, não é que é ladrão, é que na cadeia todo mundo que tá lá é ladrão, você entende? Você honra teu marido, você tem respeito, talarico e talarica não se cria, aquele que dá em cima da mulher do outro, então o seu senhor, a sua senhora, então assim, nossa, o respeito que o outro tem com a mulher do próximo é muito grande, que a mulher tem que ter com o senhor da ladrona lá, então isso eu aprendi, que aqui na rua não tem, é muita coisa mesmo, o respeito na hora da refeição. Eu aprendi na cadeia extremo respeito. Vi pessoas lá dentro ganhar muito dinheiro sem vender droga, vendendo marmita, crochê, um monte de coisa. Pessoa, ó, mais de 5 mil por mês dentro da cadeia. Vi pessoa ganhar, vi. Fazendo doce, fazendo pudim de pão velho. O pau comia para manter semanalmente a comida lá. Era uma disputa, né? Todo mundo tinha sua venda, vendia cigarro, outros fumo. Então, cada um fazia ali o seu corre. No começo eu fumava, porque eu tava braba com Deus. Parei. E parei com todas as coisas em janeiro. E eu pude aprender. E um aprendizado que eu tive de não duvidar do ser humano foi quando eu morava no Rio Bonito. E lá no Rio Bonito tinha um senhor que nós passávamos para ir na igreja. A mulher dele estava grávida, ele tinha dois piazinhos. Esses dois piazinhos, eles ensaiavam, sabe aqueles assembleiando fogo mesmo? Tá. Daí nós passava, ele tratava super bem a mulher dele, ele lavava os pés dela, porque ela estava grávida. Ele cuidava, ele fazia, acontecia, amados. Aí quando eu tava lá, de boa no X, de repente, o meu esposo, sabe quem chegou aí? E ele me deu uma cadelinha que batia palma. Vocês acreditam? Ele me deu uma cadelinha que batia palma, porque a mulher estava grávida e não podia cuidar. Ele me deu essa cadelinha para mim e para o meu esposo. Aí eu tava lá na cadeia, de repente meu esposo chegou aqui, o nome dele. Só que colocaram o apelido do WhatsApp, porque ele pegou a traição pelo WhatsApp.
Aí, meu esposo falou, ele matou a mulher. Eu fiquei, quê? Ele? Aquele homem assim, 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 da Assembleia, pá, 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 matou a mulher. A mulher dele estava traindo ele com o patrão. Ele é um homem muito trabalhador, honrava a vida dela, os filhinhos. E quando ele viu, ele falou que ia trabalhar. Não sei o que aconteceu no caminho do serviço, que ele estava de bicicleta. A mulher falou que ia trabalhar também. Quando ele olhou, a mulher estava beijando o cara. Ele pegou e deu muita facada nela. Saiu, pegou a bicicleta, foi no mercado, comprou leite e pão para as crianças, foi para casa todo ensanguentado, esperou a polícia. Esperou não, chamaram a polícia para ele. Eu aprendi, não duvida do ser humano. As emoções do ser humano é uma montanha russa. E foi um aprendizado para mim. E quando eu saí da cadeia, eu fiquei muito tempo assim, que eu não sabia o que eu queria da vida. Meio depressiva, porque eu continuava com pessoas, com ideias que desagradavam a Deus. Passou um tempo que eu coloquei um basta, que eu não queria mais viver aquilo, num sábado. E passou mais um tempo que Deus falou para mim sair daquele lugar e abandonar tudo, pessoas, ambiente, e vim para cá. Sem luz, sem isso, sem aquilo, e eu vim. E eu aprendi na cadeia a ver como que é o ser humano. Nunca duvide de um ser humano, tanto para o bem como para o mal. E eu já vi pessoas sair de lá, pastoreando vidas, falando de Deus, tocando terror na terra, sendo transbordante. Mas como eu já vi inocente ser preso, como eu já vi pessoas não ter coração, então eu vi de tudo naquele ambiente, né? Eu e meu esposo nunca fomos do tráfico, nunca roubamos, né? Mas sempre somos com as emoções de arma, coisa. Nós éramos assim. Hoje, Deus nos leva para restaurar cadeias e quebrar cativeiros e libertar o povo. E teve um momento na cadeia que quando eu busquei a Deus, que eu nunca me senti tão livre, tão plena, tão com Deus. E teve um momento aqui na rua que eu me senti tão presa, tão escrava, que vocês não têm ideia. O que eu quero falar? Não depende do ambiente, depende da tua busca a Deus. Não é sobre igreja, lá um treinamento que você vai treinar na semana. Mas a busca a Deus é o dia a dia. Eu descobri, depois de muita tribulação, sair da cadeia, encontrar a realidade, encontrar que eu perdi tudo, que eu tive que refazer de novo, que tive com meu esposo trabalhando e nós lutando junto, eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Não se amarre em pessoas e local. E você estando com Deus, você tem a liberdade para você fazer qualquer coisa. Estando com Deus dentro da cadeia, a tua mente está livre. Estando com Deus na rua, a tua mente está livre. Se você não está, aonde você estiver, você é um escravo, um fudido, um lascado, um tranqueiro. O que vocês verem em mim hoje de bom é o Espírito Santo, porque a Vivi é tranqueira, não presta. O humano não presta. Deus se agrada com o ser humano, ama a vida do ser humano, mas ele se agrada com o Filho. Sabe, o que você encontra em mim é só o Espírito Santo. Hoje, na cadeia, a liberdade em Cristo. Eu estava livre. Hoje, na rua, eu encontrei a liberdade em Cristo, eu sou livre. Mas se ele sair de dentro de mim, eu sou uma escrava. Pior do que tiver fechada a 1000 cadeado. Ou seja, eu pude entender o que Paulo sentiu. Eu pude entender. Olha, o vídeo foi longo, vai ser mais rápido nas próximas. Glória a Deus, Deus abençoe para o nosso dia. E tamo junto, um pouquinho da minha história. Eu vou trazer mais testemunho de como que foi o bang na hora da prisão. Foi bagulho louco mesmo. Ó, tamo junto. Seja livre. Falou, general. É nóis.